depoimento, e temos o resultado do discurso de Pedro. Depois nós temos o depoimento, primeiro depoimento que Lucas dá do status da igreja em Jerusalém, né? E são 47 versículos. Temos que considerar também que esse capítulo é um marco na história do cristianismo, porque ele trata desse momento, o derramamento do Espírito Santo, coincidente com a celebração do Pentecoste, né? Que é um marco para a história da igreja. Então, nós vamos ler e seguir a leitura até o versículo 13, para depois entrarmos na próxima quinta-feira ou o nosso próximo encontro para estudar o sermão de Pedro, né? Que é um sermão duro. Costumo dizer que se Pedro pregasse esse sermão em qualquer seminário presbiteriano, ele seria reprovado. Mas aqui Deus o aprovou com aproximadamente 3.000 conversões, né? Então, nós vamos estudar os 13 primeiros versos, porque aqui nós temos um material muito profundo e até para discussão nossa, se der tempo de discutirmos aqui, tá bom? Então, vamos lá, vamos ler os 13 primeiros versos. Eu vou ler na minha versão atualizada, que é a mais comum, mas eu tenho aqui várias versões do meu lado, inclusive aquela que eu disse para vocês que eu tenho usado, que é essa aqui, ó. Quando eu convencer a igreja todos a ter a NAA, nós vamos usar essa na igreja, porque ela fica entre a NVI e a corrigida, é muito boa. Eu tenho essa também aqui, que ajuda bastante na compreensão, o texto menos coloquial, um texto mais simples, mais popular, né? Vamos lá, a leitura que eu farei, então, na atualizada. Capítulo 2 de Atos, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros, dizendo: Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Até aí, verso 13. Né? Vamos à análise. Já lemos o texto? Vamos à análise do texto. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, eu estou diante aqui de pessoas bem afeitas às Escrituras Sagradas e também à história do povo judeu. Nós sabemos que o Pentecoste era uma das 3 mais importantes festas dos judeus, né? Eles tinham a Páscoa, a primeira festa, muito importante. Eles tinham a festa das cabanas ou dos tabernáculos e a festa do Pentecostes, né? Que é Pentecoste quer dizer 50º, né? Eles tinham a festa da Páscoa, eles contavam 50 dias e celebravam a festa da colheita ou da colheita ou a festa das semanas, né? Que era a festa do Pentecostes. Então, eram essas 3 festas. Eu preguei já várias vezes no Salmo 122, que é um salmo de romagem, onde o salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? Pararam os nossos pés junto às portas de Jerusalém. Ó Jerusalém, cidade que está compacta, e assim por diante. Havia essas 3 festas, e os judeus, eles faziam, os mais ricos iam 2, 3 vezes a Jerusalém
nessas festas. Os mais pobres tinham o compromisso de fazer uma romaria, e em uma eles escolhiam uma dessas 3 festas, né? De preferência, a Páscoa, nessa sequência, Pentecoste e a festa dos tabernáculos ou das cabanas, das tendas, né? Então, cumprido o dia de Pentecoste, desse festejo importante na história da religião do povo judeu, estavam todos. Aqui, meus amados irmãos, quem são esses todos tratados no texto? Seriam os apóstolos ou seriam os todos que nós encontramos no versículo 15 do capítulo 1? Olhem para a Bíblia de vocês, para as Bíblias aí, no capítulo 1, verso 15, diz assim: naqueles dias, levantou-se no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse, né? Foi por essa ocasião que elegeram Matias, né, o 12º apóstolo, para ocupar o lugar de Judas. A discussão dos comentaristas e experts no texto é essa: está esse todo se referindo aos apóstolos ou está se referindo a essas 120 pessoas? Eu sou afeito a crer que está falando das 120 pessoas por vários motivos e razões, mesmo porque, quando eles receberam o Espírito Santo lhes foi derramado, eles começaram a falar, e parece que eles não falaram baixo. Tanto é que a multidão foi atraída pelo vozerio. Então, provavelmente, tenha sido mais do que 12 pessoas. Provavelmente mesmo 120, o número aproximado de 120 pessoas. Outra coisa que a gente tem que analisar é essa frase, reunidos, essa cláusula, no mesmo lugar. Que lugar? Com certeza não é o templo, né? Não pode ser o templo. Apesar deles frequentemente, nós veremos isso no capítulo 3, eles ainda mantinham o hábito judaico de orar de 3 em 3 horas, e eles iam ao templo para isso. Mas aqui essa reunião não é no templo. Como nós vimos no capítulo 1, depois que eles vieram do Olival, né, do Monte das Oliveiras, depois da Assunção de Jesus, eles foram para uma casa, subiram para o cenáculo, né, e se reuniram lá. E aí diz, naqueles dias levantou-se Pedro, no meio dos irmãos, e a assembleia compunha-se de 120 pessoas. Se aqui é uma casa, o que eu acredito ser, porque vai dizer o texto mais à frente, deve ser uma casa com espaço, porque deveria caber 120 pessoas, né? Então, esse versículo 1 do capítulo 1 fala do 50º dia de uma festa muito importante. Isso é muito importante para a compreensão, meus amados irmãos, do fenômeno da glossolária na minha interpretação do texto, tá? O Pentecoste é uma data muito importante, uma festa muito importante, né? Eles estavam todos, muito mais do que os 12 apóstolos, no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Não foi um vento impetuoso que veio, que nem nos filmes, o vento abre as janelas, né? Derruba as coisas sobre a mesa, não. É o som como de um vento impetuoso, né? Então, eles ouviram aquele som. É interessante que Jesus, quando dialogou, né, com Nicodemos, ele falando sobre a operação da regeneração, que é patrocinada pelo Espírito Santo, ele diz, olha, Nicodemos, não se trata de voltar ao ventre materno, né? Eu quero dizer uma coisa para você: quem é nascido do Espírito é Espírito, quem é nascido da carne é carne. Eu estou falando de novo nascimento. Esse novo nascimento acontece por obra e pela soberania do Espírito Santo. O vento vem, você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Porque a palavra vento, no grego, que é pneuma, né, pode ser usado para vento, como pode ser usado para o Espírito Santo. Interessante que aqui, simbolicamente, vamos dizer, houve o som como de um vento impetuoso, porque nós estamos falando aqui do derramamento do Espírito Santo, né, que invadiu, encheu toda a casa onde estavam assentados, estavam sentados, né? E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Quer dizer, vieram aquelas línguas. Eu fico imaginando como deve ter sido esse fenômeno. Se, por um lado, deve ter sido maravilhoso pelo seu resultado, deve ter sido assustador, porque cá entre nós, né? Você está numa reunião de oração, de repente vem línguas como que de fogo. Primeiro tem o barulho, como de vento impetuoso, né? Depois vem línguas como que de fogo e se reparte, se divide, vai sobre a cabeça de cada um deles e pousa ali, né?
E é interessante, porque aqui também João disse, João Batista, eu batizo com água, mas haverá o tempo em que virá aquele que vos batizará com fogo, né? Falando de Jesus, né? Que batizaria com o Espírito Santo. Então, nós temos aqui o som como de um vento impetuoso, línguas como que de fogo, né? E o resultado disso foi o seguinte: todos ficaram, como diz o texto, plenos, cheios do Espírito Santo, né? Não é simplesmente um batismo no Espírito Santo, é uma plenitude do Espírito Santo, é uma dose maciça do Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo de forma contundente, eles ficaram cheios do Espírito Santo, né? Isso, essa deve ser a tarefa do cristão, correr atrás dessa bênção, né? A plenitude do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo. Todos os eventos, todas as realizações na vida cristã, tanto no testemunhar de Jesus, no doutrinar novos convertidos, depende do quanto nós estamos plenos desse Espírito Santo. E ali naquele lugar, indiscriminadamente, para homens, para mulheres, não sabemos se havia adolescentes, jovens, não sei, né? Mas todos que estavam ali foram batizados, ou seja, receberam o derramamento do Espírito Santo, o cumprimento da promessa que Jesus aludiu no versículo 5 do capítulo 1, né? E eles ficaram cheios do Espírito Santo. E diz o texto que eles passaram a falar em glossas. Aqui é glossas, né? Em línguas. Não estranhas línguas, né? Mas passaram a falar em glossas, em línguas. E isso segundo não a vontade deles. Não era fruto de um emocionalismo, de um êxtase, mas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, nós temos aqui, meus amados irmãos, eu costumo dizer que há 3 festas que o cristão deve comemorar com auspício, né? Diferente dos muçulmanos, que eles comemoram o Ramadã, todo mundo noticia o Ramadã. Nós deveríamos comemorar, apesar de haver entre nós alguns que discordam disso, né? O Natal de Jesus, porque, apesar de não sabermos exatamente o dia, devemos comemorar com auspício o fato de que o nosso Salvador nasceu. Ele vestiu-se da pele humana, ele habitou entre nós, ele veio para cá. Foi o primeiro missionário, gente. Então, o Natal. O segundo é a ressurreição de Jesus. Costumo dizer na minha igreja que o maior testemunho que a gente pode dar para os nossos parentes que moram no interior de que somos crentes e amamos a ressurreição de Jesus é não visitá-los na semana chamada Santa, né? Porque aqui na minha igreja tem os, eu vou visitar meu pai. O pai é um católico que combate o cristianismo, o protestantismo, mas o presbítero deixa a igreja aqui num dia importante, como que é o culto da ressurreição, e vai lá visitar o pai. Falta de identidade. E a terceira data importante no cristianismo para mim, haverá uma quarta, a volta de Jesus, mas essa é escatológica, né? É essa data, a data do derramamento do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio tabernacular, veio habitar no cristão. Essa é um marco na história da igreja, porque aí vai se cumprir aquilo que Jesus disse no versículo-chave de Atos 1:8. Mas recebereis poder, dínamos, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis então minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que, pela inferência da lógica, deveríamos deduzir que se o Espírito Santo não tivesse sido derramado, nós não teríamos esse poder, esse dinamis, para testemunhar de Jesus. Mas aqui, veja só, todos ficaram, primeiro, cheios, plenos do Espírito Santo. Não houve acesso, não houve projeto de autossantificação, de autoflagelação, eram todos pecadores como eu e você. Estava lá o Pedro acovardado, aquele que negou Jesus 3 vezes, os discípulos que fugiram quando Jesus foi preso. Estava lá esse tipo de gente, pecadores iguaizinhos a você e a mim, e que, num dado momento, receberam o cumprimento da promessa, foram cheios do Espírito Santo. E eles passaram a falar em línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Estavam habitando
Aqui, o texto, há controvérsias nesse texto. Estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Nós sabemos que, como eu disse logo no princípio, muitos judeus faziam uma romaria para Jerusalém, numa dessas três festas, Páscoa, Pentecoste e a festa das cabanas do tabernáculo. Né? Aqui há uma controvérsia. Será que estavam habitando em Jerusalém por ocasião dessa festa? Ou são judeus que voltaram das diásporas, vamos dizer assim, principalmente a babilônica? Porque nós sabemos que a Síria levou o reino do norte, Israel, dispersou o reino do norte, né? E a Babilônia, de certa forma, fragmentou com a destruição de Jerusalém, Nabucodonosor. Foi um período que Deus agiu de uma forma extraordinária, porque, não havendo mais tempo, surgiu uma saída para os judeus praticarem a sua religião, que foi o nascimento das sinagogas, que, dizem os historiadores, ocorreu exatamente no período dos 70 anos do exílio babilônico, né? Então, havia judeu espalhado por toda a parte do mundo. Aqui, Lucas cita 15 nações. 15 nações. Então, ou eles haviam voltado e moravam em Jerusalém, ou eles estavam em Jerusalém para a comemoração do Pentecostes, né? Eu prefiro ficar com essa tese de que eles foram para Jerusalém para a comemoração do Pentecostes, né? Vários judeus de várias partes do mundo, né? E quando eles ouviram, diz o texto, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, olha, deve ter sido um negócio fenomenal, hein? Deve ter sido um negócio fenomenal. Bem pentecostal. Afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, né? Ele usa esse termo atônito e perplexo duas vezes no texto, um aqui e outro lá no verso 12. Perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, era um evento decodificado, era uma língua inteligível, né? Era algo que era dito e era entendido, porque eles diziam, o cara que era parto lá, né? Ele está falando a minha língua. O camarada que era da Capadócia, né? A região da onde veio Paulo, né? Paulo viveu em Tarso, próximo da Capadócia, né? Parte norte da Síria, parte sul, vamos dizer, da Ásia Menor, né? Eu estou ouvindo ele falar na minha língua, né? No meu dialeto, porque a própria palavra aqui que aparece quando eles se referem à língua deles é dialectos. Estão falando no nosso dialeto, nós estamos ouvindo-os falar na nossa língua. E eles ficaram, isso é maravilhoso, meus irmãos, isso é maravilhoso. Eles ficaram atônitos e se admiravam. Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Por que galileus? Por que essa pecha? Né? Porque a Galileia era uma região mais ruralizada do que Jerusalém. Jerusalém era uma região mais urbanizada. Era o centro do conhecimento e do saber teológico. Lembram-se? Vocês devem se lembrar que Paulo deixou Tarso e veio para estudar na faculdade de teologia de Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Jerusalém era o centro do saber, era uma cidade muito importante a essa altura, muito importante, né? E era bem urbanizada, bem mais do que a Galileia. A Galileia é uma região de homens afeitos ao solo, ao terreno, ao mar da Galileia, por exemplo, né? Eram homens mais iletrados, mais incultos, mais, vamos dizer assim, como podemos dizer, mais rudes, né? E eles gozavam uma certa pecha, né? Quando Filipe falou para Natanael, né, que ele deveria conhecer Jesus o Nazareno, o que Natanael disse? Nazaré é a região da Galiléia. Ele disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não é assim? Então, veja que eles ficaram, estes judeus de várias partes do mundo, né, que falavam aramaico, grego e falavam a língua deles, né, da região deles, né? Eles disseram assim, não são estes iletrados galileus, esses homens rudes, essas mulheres rudes, não são todos esses galileus, eles não frequentaram nenhuma faculdade linguística, como é que eles estão falando na nossa língua? Para ver como que era falado, era entendido.
E como os ouvimos falar cada um, aí eles reafirmam em nossa própria língua materna, né? Da nossa própria língua, de onde nós viemos. Somos partos, medas, elamitas e assim por diante, tanto judeus, romanos, tanto judeus como prosélitos. Aqui, prosélito, você sabe que é um gentio que aceitou o judaísmo como religião. Alguns eram só tementes a Deus porque não se admitiam ser circuncidados. Alguns eram até circuncidados e eram tidos como prosélitos mesmo, judeus, né? Prosélitos cretenses e arábios. Então, você vê, tem gente do Egito, lá da Alexandria, tem gente da Grécia, tem gente lá de Roma, de várias partes do mundo, da Mesopotâmia, gente de várias partes do mundo que estava em Jerusalém. Alguns moravam porque tinham voltado para Jerusalém, né? E estavam admirados com esses galileus falando nas próprias línguas deles. E aqui há um texto, aqui é uma cláusula muito importante no verso 11. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, o que vocês leem aí? As grandezas de Deus. Aqui é uma discussão entre os comentaristas bíblicos. Que grandezas de Deus eles falavam? E alguns dizem que eles falavam a respeito da ressurreição de Jesus. Eu acho isso lindo. Torço para que seja isso mesmo. Que eles falavam que Deus permitiu que o seu filho morresse, mas com seu grande poder fê-lo ressuscitar ao terceiro dia, na madrugada do domingo. Que seja outras grandezas, mas uma coisa é certa, o que eles falavam não só era percebido, como era entendido. Eles falavam as grandezas de Deus. E todos atônitos e perplexos perguntavam. Uma boa tradução é: aonde esses galileus querem chegar com tudo isso? O que significa tudo isso? Mas havia aqueles, né? Sempre há a multidão, né? A multidão tem uma personalidade própria, mas no meio da multidão tem aqueles que zombavam, motejavam, ou, como dizem no Nordeste, mangavam, né? Dizendo: eles estão cheios de vinho doce, embriagados. Muito bem, meus amados irmãos. Eis o texto lido, eis o texto mais ou menos explicado. Talvez você possa encontrar literatura que te esclareça mais a respeito desse texto do que o pastor Maurão aqui, né? Espero ter sido substancioso nisso. Mas aqui eu vejo algumas lições. A primeira é que aqui não aconteceu uma segunda bênção. Aqui aconteceu pura e simplesmente, para ser honesto com o texto, para ser honesto com a história, para ser honesto com Cristo, que disse: não se ausente de Jerusalém, porque daqui a alguns dias vocês receberão a promessa do Pai. Vocês vão ser batizados diferentes do batismo de João, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Fiquem em Jerusalém. Nós temos aqui os discípulos obedientes, né? Por incrível que pareça, parece que eles estavam aprendendo alguma coisa, né? Eles ficaram em Jerusalém, né? Porque quando Jesus foi preso, eles se dispersaram, mas agora eles ficam em Jerusalém. E aqui se cumpre pura e simplesmente a promessa do derramamento do Espírito Santo. Nós sabemos que quando o Espírito Santo for retirado, simultaneamente, me parece que escatologicamente falando, Jesus volta, né? A mesma coisa, quando Jesus foi assunto a céus, não muitos dias depois, eles permaneciam na fé, tendo comunhão com o Cristo através da oração, agora eles recebem o derramamento do Espírito Santo. Então, é pura e simplesmente, meus irmãos, o cumprimento da promessa. Não se trata de uma segunda bênção, ou seja, algo adicional à nossa conversão. Tá? Então, essa é a primeira lição que eu queria destacar, nós podemos discutir isso aqui, né? Segundo, o dia de Pentecoste, meus irmãos, nós precisamos, como cristãos, nós que zelamos pelo bom culto, pelo culto ordeiro, pelas celebrações daquilo que é justo e verdadeiro, adicionar na nossa agenda algo que nos faça cultuar a Deus pelo Pentecoste, porque foi um marco, foi o dia que o Espírito Santo veio habitar nos cristãos, e ele permanecerá aqui até a volta de Jesus, porque é esse Espírito Santo que nos dá poder para testemunhar, é esse Espírito Santo que nos dá poder para doutrinar.
quanto mais cheios desse Espírito Santo, mais poderosos nós somos. Então, a segunda lição é essa. Esse dia de Pentecoste é um marco. Inclusive, dizem os comentaristas que os judeus, vendo que os cristãos adotaram esse dia como auspício e passaram a chamá-los de o dia do Pentecostes, eles mudaram a cognominação desse dia para uma referência a um evento chamado o Dia do Sinai, quando os mandamentos foram dados e foram falados línguas lá aos pés dos sinais, porque eles não queriam nenhum contato, os judeus, com qualquer coisa que tivesse, ainda que pequeno odor do cristianismo. Terceira lição, o Espírito Santo foi derramado sobre todos. Aqui todos são os discípulos e são homens e mulheres. Como nós vimos lá no capítulo 1, estava Maria, algumas mulheres, receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo é para todos. Né? Ele é derramado para todos e em todos. Né? Quarto, o Espírito Santo não apenas batizou, mas encheu cada um deles. Quinto, o Espírito Santo foi derramado e encheu para que eles pudessem testemunhar. Você vai ver, no nosso próximo encontro, que a primeira coisa que Pedro faz como resultado da plenitude do Espírito Santo não é outra coisa a não ser aquele outrora acovardado, aqui cheio do Espírito Santo, falando com ousadia. E você vai ver que Pedro pregou um sermão e houve aproximadamente 3.000 conversões. Alguém já brincando disse, hoje você ouve 3.000 sermões para ter uma conversão. Qual é a diferença? A diferença está na plenitude do Espírito Santo. Eu não gosto muito de bater muito nessa tecla, porque o cristianismo às vezes erra, às vezes é como um pipa, que a gente... Sabe o pipa quando ele fica penso para o lado, a gente põe um pedacinho de rabiola do outro lado para ele ficar equilibrado? Às vezes a igreja pende para a cristologia, outras vezes para a pneumatologia. Nós nunca podemos deixar acontecer isso, nós precisamos encontrar o prumo, Cristo e o Espírito Santo. Mas aqui é o Espírito Santo mesmo que é dado, e eles nos enchendo nos dá poder para testemunhar. Sexto, aqui eu acho isso lindo, sabe? É interessante notar como Deus, na sua economia, da sua graça e da sua providência, usou o dia do Pentecostes, quando havia judeu de várias partes do mundo, para ouvir aquele vozerio e depois ouvir a pregação de Pedro. E foi dali que saíram muitos judeus convertidos ao cristianismo e foram levar essa novidade para várias partes do mundo. Né? Então, se você perguntar para que você viu o falar em línguas, eu diria assim, foi para chamar a atenção das pessoas, foi para chamá-las para ouvir a mensagem que Pedro tinha para pregar. Então, não foi uma coincidência, porque não existe coincidência. Tem a providência diferente, providência divina, levando os judeus de várias partes do mundo numa festa muito importante. Milhares, dizem que milhares e milhares iam para a festa da Páscoa, de Pentecostes, principalmente essas duas. Né? Então, eu creio que houve uma providência, um ajuste no relógio divino. Assim como Jesus passou em Jericó, e Deus disse na sua gente, você vai passar em Jericó, tem um tal de Zaqueu lá que vai subir numa árvore e você vai converter o coração dele. Assim também aconteceu na providência divina o Pentecostes. O sétimo, né? O fenômeno de falar em outras línguas, heteros aqui, né? Não se tratava de línguas estranhas, eram línguas, dialetos conhecidos. Aqui é uma discussão entre os teólogos, será que o fenômeno era oitivo ou dictivo? Né? Ou seja, dictivo, se falava um som estático e cada um entendia em sua língua, ou cada um falava na língua do outro, para o outro entender. Eu não estou preocupado com isso. A minha preocupação, quando a gente fala em dom de línguas, é que muitos já escorregam para Coríntios, mas deve-se lembrar que a carta de Paulo aos Coríntios foi escrita muito antes do texto de Lucas, do livro de Atos dos Apóstolos, e que os fenômenos, esse aqui que aconteceu em Jerusalém e o que acontece em Corinto, são totalmente distintos. Tanto é que Paulo dá uma tratativa para o fenômeno da glossolalia lá em Corinto, bem diferente desse aqui. Aqui não precisava de intérprete. Não precisava. Falava de pessoas para pessoas, não era uma questão de um líder profetizando em línguas. Né? Então, são fenômenos distintos.
Aqui são dialetos, não são línguas estranhas. E não me importa se era o fenômeno dictivo ou simplesmente o fenômeno oitivo. O que importa é que eles entenderam o que se falava das grandezas de Deus, eles entendiam o que era dito, diferente do que a gente vê hoje entre muitos que advogam a contemporaneidade do dom de línguas, mas que se apoiam mais em Coríntios do que nesse texto, né? Bom, é isso que eu extraio desse texto. Eu gostaria de orar encerrando, depois nós podemos abrir, eu acho que há um tempinho para um debate aqui, tá? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua santa e bendita palavra. Quiçá o teu servo tenha sido usado por este Espírito Santo para trazer algum conhecimento novo para essa gente já calejada no Evangelho, Senhor. Gente que conhece alguns até a Escritura melhor que esse teu servo. Que esse período aqui de conversa, de diálogo, de monólogo, porque só eu falei até agora, né? Possa ser, a partir de então, um momento precioso de enriquecimento espiritual, de amadurecimento, para que nós aprendamos a fazer única e exclusivamente o que for a tua vontade. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Então, na próxima oportunidade, nós vamos ver o sermão de Pedro. Sermãozinho do